pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Atlas de Nuvens, do David Mitchell. Esse livro é de um autor inglês, né? E ele foi lançado em 2004, se eu não me engano, lá na Inglaterra, e só chegou no Brasil em 2013. Atualmente, esse livro ele se encontra esgotado no Brasil, nos principais sites de compras de livros, a gente não consegue mais encontrar ele. Eu tenho ele já há muito tempo e eu comprei ele justamente por causa dessa capa, que é muito bonita, muito diferenciada e que é só uma luva. E essa é uma capa que tem muito significado, assim, foi um trabalho pós-texto, né, pré-texto extremamente bem feito, assim, da Companhia das Letras. Esse livro é um livro muito diferente. Eu lembro que quando eu peguei ele para ler, eu não sabia no que eu estava me metendo. Eu fiz uma leitura em conjunto desse livro, que foi bem legal de fazer. Enfim, é um livro que ele é dividido em 11 capítulos e com 6 personagens principais. Cada capítulo trabalha com um desses personagens. É um livro que ele vai numa linha do tempo que nem um relógio. Então começa do lugar mais antigo e vai até o mais longe, depois volta para o mais antigo. E, enfim, isso é bem bacana com relação a essa história, porque é um livro assim que acaba sendo muito dinâmico, né? É totalmente diferenciado, até o texto em si é totalmente diferenciado, porque ele respeita muito a linguagem da época que ele se propõe a trabalhar aqui dentro. Então a gente começa o livro vendo a história do Adam Wing, que é um americano que resolveu ir para as ilhas estadunidenses ou ilhas da Inglaterra, nas Ilhas Cataã, na Nova Zelândia. Assim, ele tem alguma missão, alguma coisa assim. É um homem muito respeitável, tem dinheiro, enfim, tá nessa viagem, nesses lugares aí, dessas ilhas que tem uma galera indígena, aborígena, enfim. E ele começa a pensar sobre esse contexto escravocrata, porque isso foi no século XIX, né? Então, época da escravidão, etc. E aí ele começa a questionar isso, né, ali dentro, vendo as pessoas, o modo como tratavam os primitivos, enfim. E ele tem uma cena em que ele vê um rapaz sendo açoitado, que ele olha para esse rapaz, e aí logo depois ele tem um contato com esse rapaz, assim, que é importante, e que fica muito uma coisa que esse livro mostra, o quanto o passado vai interferir no futuro, o quanto as nossas escolhas interferem no nosso destino, as boas escolhas e as más escolhas, o que é de bondade e o que é de maldade que a gente faz na nossa vida e o quanto isso vai afetar a gente lá no futuro. Não só a gente, como outras vidas, né? Outras existências. O Adam ele tem um sinal que é que nem uma constelação, um meteoro caindo de nascência. E nesse livro é muito interessante também porque ele tem vários personagens secundários que acompanham personagens principais de cada narrativa, que são também bem interessantes. Então aqui a gente tem um médico, doutor, que lembra muito uma coisa de Sherlock Holmes, assim, e tá lá também nessa viagem de navio. Primeiro ele tá nessa ilha, depois ele sai da ilha, ele vai para uma outra ilha, enfim, com esse navio americano explorando o lugar. E aí ele começa a adoecer, enfim. Então termina, no caso da história do Adam Wing, ele é um diário que ele está escrevendo. E aí a gente tem acesso à narrativa dele a partir desse diário dele. Então são as percepções dele sobre o que está acontecendo. A gente não tem um olhar externo sobre isso. E tem uma pessoa que está lendo esse diário já no próximo capítulo, né? Essa pessoa tem contato com o Adam a partir desses diários que é um livro, na verdade, que ela acaba tendo acesso. Só que a gente não sabe o final do Adam Wing porque o livro tá pela metade, tarará. E essa pessoa é o Robert Frobisher. É um personagem muito interessante, muito bonito. Ele, se eu não me engano, é da Inglaterra, da Europa. Ele é bissexual, então ele, assim, tem relações com outros homens e o pai dele descobre, deserda ele. E ele é todo espertalhão, sujeito malandro, assim, super diferentão. Ele é músico, então a capa desse livro, ela é baseada, de certo modo, na história do Robert Fischer. Na verdade, não essa parte aqui, ela tem vários detalhes que contam toda a narrativa. São vários recortes de telefone, aborígenas, enfermeira, bomba atômica,
castelo, enfim, fusca, que estão relacionados com os personagens principais dessa narrativa, com as histórias, com cada capítulo, então isso é bem legal. E o livro em si, que é esse aqui, é uma música, né? Aquele papel de música, de escrever música, então é esse o trabalho do Robert Frisch, ele é músico, e ele vai tentar a vida, assim, ele já não tem nada e tal, cheio de dívidas, para conseguir uma grana, ele vai para a Suíça, algum país assim, atrás de um cantor já aposentado, decrépito, para ajudar e conseguir um emprego e ficar famoso, sei lá, conseguir fazer uma música e ter essa oportunidade. Então ele vai com a coragem, cara e a coragem atrás desse homem, assim, com a cara de pau dele também, né? Para se estabelecer e iniciar, ter uma nova oportunidade na vida dele. Então essa parte aqui é bem bonita, assim, porque a capa do livro, ela é baseada nessa relação com o Robert Frisch, né? Bem bonito. E na história o Robert ele escreve um soneto não, né? Uma música chamada Atrás de Nuvens também. E no livro todo, cada capítulo fala-se das nuvens. Tem um momento que as pessoas olham para nuvens e veem como é que tá. E o Atrás de Nuvens justamente é esse mapa, né, das nuvens, enfim, em cada território e ambiente. E aí do Robert Fischer, ele manda cartas pro amante dele. Enfim, é o Six Smith, o amante dele. E aí vem a próxima história, que é com a Luísa Hay, que é uma jornalista, trabalha em jornal, isso na década de 70. E aí a linguagem já muda do livro, fica uma linguagem mais palatável, uma linguagem mais de romance policial. E aí a Luísa Hay, ela começa a ter acesso às cartas do Robert Fischer para o Six Smith, para o seu amante, porque ela encontra o Six Smith em um elevador, enfim, ele trabalha numa usina, e aí tem toda uma situação com relação a essa usina que ela vai começar a investigar, só que é uma usina multimilionária que está fazendo situações não muito corretas. Vai querer investigar isso e muita gente começa a morrer no decorrer de tudo isso. E tem toda aquela coisa assim, de romance policial, de aventura, de investigação. Então é bem divertido. E ela vai lendo as cartas do Robert Frisch, que é o contato que a gente tem. Engraçado que cada capítulo a gente vai se envolvendo, né? E os capítulos, eles terminam, dão um corte na narrativa, na história dessas pessoas, que vem a outra história. E a gente não sabe nada que aconteceu, qual é o final das histórias anteriores. Então, tem um momento que aqui que corta abruptamente a história da Luísa Hay, e a gente não sabe o que aconteceu com ela, fica perdidão. E aí vai para a história da Sonime 451, já em 2144. A Sonime, ela é uma fabricada, né? Ela é tipo um ser geneticamente fabricado que trabalha num restaurante. Nesse restaurante, elas, assim, têm uma promessa de que elas trabalham por 12 anos, então a cada ano elas recebem uma medalhinha bonitinha. E elas se aposentam e elas veem um vídeo do que acontece na aposentadoria. As pessoas elas vão por uma ilha, descansar eternamente, até, enfim, morrer. E essa é a promessa que elas têm, e elas pensam que tem um deus ali nesse restaurante, que na verdade é um negocinho de televisão ali, publicitário, mas para elas é o deus delas, porque elas não saem dali. Elas não conhecem o mundo exterior, o que elas sabem do mundo exterior é que elas veem numa telona. E elas são um trabalho meio que escravo, assim, elas são desumanizadas. Então elas trabalham nessa lanchonete, recebem as pessoas, arrumam tudo, dormem, acordam e fazem isso. E aí acontece um processo muito louco com a Sonimi a partir da amiga dela. Ela tem uma amiga que trabalha ali que começa a ficar diferente, começa a questionar as coisas, a falar palavras diferentes. E isso vai contagiando a Sonimi. E aí tem uma situação que a amiga dela faz um tipo de rebelião e é morta, porque elas usam um colarzinho que a hora que aperta o botãozinho esmagam elas, assim, elas morrem. E aí a Sonimi meio que ficou contagiada com aquilo. E aí tem toda uma situação assim de aventura, de resgate da Sonimi. E aí muda a linguagem também, né? A gente sai de um romance policial e vai para esse futuro, que não é pós-apocalíptico, é futurístico mesmo, com outras palavras, assim, que foram inventadas, e enfim. E aí já vem uma próxima história, que é o ápice, né? Que já é um futuro distópico em 2144, que é o com o Zachary. E aqui a parte mais difícil para mim com relação ao livro foi a parte que eu sofri nessa narrativa por causa da tradução, que é uma tradução muito boa. A tradução desse livro é premiada, enfim, do Paulo Henrique de Brito.
no capítulo que fala da história do Zachary, a linguagem ela é muito truncada, muito modificada. Então é difícil acompanhar, muito difícil mesmo. Muitas palavras erradas para respeitar, né, aquele contexto e respeitar a própria escrita do David Mitchell, que fez isso também, né? E aí a gente tem a história desse mundo futurístico, distópico, em que houve um colapso na humanidade e as pessoas morreram e voltam a viver em modo mais tribal. E aí chega-se a esse lugar que o Zachary mora, nessa ilha, um pessoal que são cientistas, que vem que conseguiram se estabelecer minimamente bem, né, nesse mundo futurístico. E aí chegam lá para como se fossem antropólogos, então vai uma moça até lá. E ela que se relaciona com o Zachary, só que ela quer ir até um lugar mais alto nessa ilha, numa montanha, que eles falam que lá tem um demônio, que é o Jorge, Seu Jorge, alguma coisa assim. E eles têm muito medo de ir, mas essa tribo dele começa a ser invadida e ele não tem muita escolha, e ela vai junto com ela para chegar nesse lugar misterioso, assim, que também é um modo deles terem a resposta para solucionar a situação na Terra. E aí, nesse mundo futurístico, a Sonime ela é uma deusa, ela virou uma deusa. A história da Sonime ela acontece na Coreia do Norte, se eu não me engano. Então aqui a gente tem o ápice da narrativa que vai chegar na história do Zachary. E o tempo todo a gente tá querendo ver as ligações, né? Eu li assim, caramba, mas o que liga? Eles têm parentesco. É esse sinal, todos eles têm o sinal desse meteoro. A gente tá assim, o que é que liga? O que é que liga? E uma coisa vai se ligando na outra. Na história da Sonime, meu Deus, eu esqueci o Robert Fischer. Eu esqueci a história do Sr. Cavendish, que vem depois da história da Louisa Hay. A história do Sr. Cavendish é a mais engraçada de todas e é lá Um Estranho no Ninho, no ano 2000, 2014, por aí. E ele é um editor de livros, assim, que não sabe por que ele é editor de livros, porque ele escolheu isso para a vida dele. E é já um senhor totalmente, assim, fracassado, não tem grana, mas acontece uma situação em que dá uma reviravolta na vida dele, que ele lança um livro de um homem chamado Soco na Cara, alguma coisa assim, Soco na Boca. E esse cara, o livro dele é super criticado, assim, pelos críticos, dá super errado. E aí, numa convenção, numa espécie de restaurante, alguma coisa assim, esse cara tá conversando com esse editor, que é o Timothy Candice, com Cavendish. E eles estão conversando, aí ele vê o crítico que escreveu no jornal, fala mal do livro dele. Ele vai lá, o escritor vai lá e dá um soco no cara e mata esse cara. Joga o cara lá de cima do prédio, morreu. E a partir dessa situação, o autor do livro é preso e o livro vira um sucesso. Então é o primeiro livro que esse editor, que é o Cavendish, lançou e que deu super certo por causa desse escândalo, vendeu horrores, então ele começou a ganhar muito dinheiro. Só que sim, a pessoa super desorganizada, já gastou, foi gastando tudo, e aí os irmãos do autor do livro, que eram bandidos, assim, mafiosos, começaram a perseguir o Cavendish querendo uma grana em cima. E ele já não tinha essa grana porque ele gastou todo o dinheiro. Ele pede ajuda pro irmão dele, e o irmão dele não gosta dele, odeia ele, e aí o irmão dele faz ele ir até um determinado lugar, que ele pensa que é um hotel, e acaba que não é um hotel. Ele fica preso nesse lugar, e tem toda uma história lá, Um Estranho no Ninho, que, enfim, é incrível e muito engraçada, muito divertida. Ele acaba parando num asilo de idosos, que ele assina um termo em que ele não tem mais direito sobre a própria vida, assim, ele tem que ficar lá, e ele é espancado, tem derrame, o escambau acontece com ele. E é muito engraçado, é muito engraçado. E aí, nesse lugar, ele tem acesso a esse romance policial da história da Louisa Hay. E a história do Cavendish, ela vira um filme, transforma a história dele em um filme, em que a Sony, ela assiste uma parte desse filme e depois ela tem acesso a todo o filme. Então, assim, ela tem acesso à história do Sr. Cavendish. Então é isso, gente. São 6 capítulos primeiros, né? E aí, chegou no 6º capítulo, aí começa a descer. E aí volta para a história da Sonime. A gente foi de trás para frente, né? Do lugar mais antigo ao lugar mais atual, em 2321, que é a história do Zachary. E depois vai voltando para a história da Sonime. Da história da Sonime a gente tem encerramento. E aí vem para a história do Sr. Cavendish. E da história do Sr. Cavendish vem para a história da Louisa Hay. Na história do Sr. Cavendish, gente, é muito hilário, assim, muito engraçado. É lá a sessão da tarde também.
E aqui, né, o David Mitchell, ele traz umas paradas, assim, tipo, ele fala sobre o arquipélago Gulag, o Sr. Cavendish é muito intelectual, muito inteligente, e aí ele começa a pensar sobre a realidade dele ali, então ele traz algumas citações bem legais, algumas referências bem divertidas. Aí do Sr. Cavendish vem para a história da Luisa Hay, e é toda uma mirabolância desse jornal que ela trabalha, enfim, do nível de perseguição altíssimo. E aí a gente volta pro Robert Fischer. É um personagem muito, muito singular e que mexe muito com a gente, assim. Sei lá, é o personagem LGBT da história e tal. E eu me identifico com isso, eu gosto. E depois vem a história do Adam, para encerrar o livro e tal. E aí a gente começa a pensar, mas que coisa, que é isso que liga esse livro, né? Que é uma mistura de ficção científica com filosofia. E eu não sei se tem uma ligação nítida, assim. A ligação que a gente espera, de fato, sabe? É mais uma construção filosófica mesmo de pensamento do que eles têm essa genética, esse tipo de herança. Tem alguma coisa que eles descobrem dessa outra realidade, né? Mas não necessariamente é algo que de fato a gente sinta como uma ligação. É uma ligação mais pra gente abstrair, talvez. O Atlas de Nuvens, existe a música do Atlas de Nuvens, que é a música do Toshi Ishianinagi, que foi o primeiro marido da Yoko Ono, né? Que mulher do Beatles, do John Lennon. Existe realmente a música Atlas de Nuvens, eu vou colocar em algum lugar ou aqui embaixo para vocês ouvirem. Tem um filme também. O filme é legal, ele tem 2 horas e 49 minutos. E ele não dá conta, é muito cortado perante o que tem no livro, né? Mas também não tinha condições de colocar tudo que tem no livro. Mas ele vai e consegue dar conta bem do que é o livro. Mas, assim, o livro super, super indico. Maravilhosa experiência, super dinâmica, literatura contemporânea de altíssima qualidade, David Mitchell. Enfim, maravilhoso. Mistura isso que é filosofia, isso que é ficção científica, distopia, enfim, escambau. Uma linguagem em alguns momentos bem divertidas, outras bem difíceis e outras muito mais que difíceis. Mas vale muito a pena, eu gostei muito, me diverti muito, achei super diferentão, assim, me surpreendi a todo momento com a narrativa, com a história. E é isso, gente, encerrar o vídeo por aqui. Deixo a dica aqui do Atlas de Nuvens, até o próximo vídeo.